Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Há minutos atrás, eu gravei o vídeo, né, gente? Só que é o seguinte, eu falei muito baixo. E aí, na hora que eu fui ouvir, eu falei, nossa, ninguém está me ouvindo, né? Está muito baixo o som. Aí agora eu retomei, eu vou tentar falar mais alto, não é? Eu estou bem próxima aqui ao celular, mas mesmo assim, não é? Se eu falar baixo, acho que vocês não vão escutar muito bem. Bom, gente, eu fiz uma descrição, né, para o meu canal do YouTube, tem algumas informações que talvez eu não fale aqui, que vocês vão ler lá, não é? Os detalhes, né, para quem não me conhece, porque a maioria que está no meu canal é quem me conhece, até porque esse canal é muito novo, né? Eu tinha, mas eu não nem sabia direito que eu tinha, até porque há, há pouco tempo atrás, mais precisamente em junho, eu ainda estava dando aulas, né? E aí, aquela ocupação toda, aquela falta de tempo, aquela correria que é ser professora, e eu fui por 27 anos, me fizeram não, não ver e não dar atenção a certas coisas. Mas uns tempos pra cá, em 2022, viu, gente, que eu comecei a ler a Bíblia, frequentar igreja e fazer curso e tal, eu comecei a me interessar demais pela palavra de Deus, e cada dia mais. E aí eu não sabia direito como direcionar esse canal, e ele acabou sendo direcionado com vídeos meus, não é? Para falar sobre a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente fazendo isso na internet, né? Tem muita gente, né? Tem padres, tem pastores, ai, tem uma infinidade de pessoas. E eu gostaria de ser mais essa pessoa, não é? A minha intenção é trazer a palavra de Deus, mas trazer vocês também para a igreja, né? Para as igrejas em geral, sem preconceito nenhum. Eu sou católica, mas eu escuto muita coisa de evangélicos, eu escuto as pessoas, eu quero ouvir as pessoas, né? Se a pessoa está falando de Deus, né? Por que não? E eu tenho escutado muitos depoimentos, é muito interessante. E eu, como sou católica e frequento a missa, principalmente nos domingos, eu vou usar o folhetinho da igreja, ó. Sabe esse folhetinho que eles entregam? Acho que não vai ficar muito nítido, mas para quem frequenta a igreja católica, né, gente? Deixa eu ver como fica melhor. É aquele que eles entregam na igreja, né? Pra gente acompanhar a missa, né? E aí, de todo esse vasto material aqui, eu encontrei, claro, né? Claro. E eu faço leituras também na igreja. Hoje eu não fiz leituras, mas tem uma escala, né? Aí, num domingo eu leio uma parte, no outro domingo eu leio outra. É muito emocionante fazer leitura na igreja, né? Eu era acostumada com sala de aula, professora de língua portuguesa durante 27 anos. Essa coisa de dar aula, de falar com os alunos e tal. Então, estar na na igreja e lendo para as pessoas de lá, realmente foi muito emocionante e pareceu muito diferente de tudo que eu já tinha feito nesses 27 anos. Bastante diferente e emocionante. Aí, o que me chamou a atenção de todo esse vasto material é uma carta de São Paulo a Timóteo. Tá? E ela me chamou a atenção por um motivo que daqui a pouco eu vou explicar qual é. Tá? Vou ler primeiro, fazer igual eu faço na igreja. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus.
E para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. E falo a verdade, não minto. Mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Bom, gente, por que será que eu escolhi esse texto? Principalmente porque nós estamos em período eleitoral. E nesse período eleitoral que a gente vê assim, um pessoal super revoltado, gente até se matando o outro por causa de política. Agora, pela palavra de Deus, é isso que Ele quer da gente? O cristão, o católico, o evangélico e tal, deve agir dessa forma? Deve, ao invés de orar, que é o que está escrito aqui, ó, orar, né? Desejar o bem, desejar que a pessoa consiga fazer as coisas que são boas para nós, né? Será que a forma é se irando? Não. É orando. Se de repente seu candidato não ganhar a eleição, tal, você não precisa ficar anos remoendo ódio de quem ganhou porque aquele que você queria não ganhou. Gente, não vai levar nada, nada. Não que a gente deva ser submisso. Ah, agora eu não posso falar mais nada. Deve falar, deve reivindicar, deve lutar pelos seus direitos, mas sem extrapolar, sem chegar a pontos de usar palavrões e, sabe, usar um vocabulário pesado para falar de um representante, de um governante, não é? De alguém que está lá no poder, inclusive escolhido pelas pessoas, né? Ele não está lá assim, porque ele, eu quis sentar aqui e sentei. Não, ele foi escolhido por pessoas. E pelo número de pessoas que votaram nele, ele está lá. Então o que a gente vai fazer? Desejar que ele se dê bem, que ele faça as coisas que ele se propôs a fazer e formar como se fosse um apoio e também, claro, uma resistência em alguns momentos, mas uma resistência educada, né? Que é aquilo que Deus espera dos cristãos, não é? Que a gente seja equilibrado, que a gente não xingue, não se desgaste, não fique irado por causa de uma situação. Porque na verdade o que vai vencer aí é a boa palavra, não é? É uma palavra mais suave, é uma forma mais educada de lidar com as situações, é um bom diálogo. Isso é imbatível, é imbatível. Sei que quando envolve muitas pessoas, esse debate fica complicado. Eu já lidei com isso como professora, não é? Nem sempre os nossos debates eram aceitos assim por alguns, mas isso é normal, né? Cada um tem uma opinião. Mas assim, a gente tem que treinar muito, orar muito, se aproximar muito de Deus, porque, gente, todas as decisões estão nas mãos de Deus. Então, se de repente a gente começar a atacar o ser humano, a gente se revoltar contra o ser humano, a gente está deixando de orar, de acreditar que Deus está no comando e que tudo que a gente precisar está já direcionado. É só você acreditar, você orar, você ser paciente, você ficar calmo, você não se exceder. Isso só vai fazer mal para você. Esse ódio que algumas pessoas alimentam de políticos, e alguém vai dizer assim, nossa, mas você nunca falou, nossa, gente, como eu falei. Até pouco tempo eu falava, só que eu mudei muito com relação a isso. Inclusive até político que eu andava com o pé atrás, agora que eu estou fazendo a pesquisa para escolher meus candidatos, eu estou ouvindo debates deles, quero ouvir o que eles têm para falar. Sem mágoa, sem ira, ouvindo o que ele tem para dizer. E eu desejo muito que a gente vote bem, que a gente consiga eleger pessoas que realmente sejam boas pessoas. E se a gente não achar que a gente vai continuar orando, a gente vai continuar acreditando, a gente vai continuar com as forças de Deus se fortalecendo.
E é isso que eu desejo para todos nós. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. É isso o mais importante. Caminhe com Deus que tudo vai dar certo. Um beijo para todos vocês. Tchau.